Oi pessoal, bem-vindos à Academia Hopper. Hoje nós vamos falar sobre um gerador de senhas e também de como quebrar essas senhas. E para isso, a gente vai ver um novo módulo do Python chamado Random, tá? E se você gostar do vídeo, por favor, não esquece de dar um joinha aí, porque assim eu consigo saber que tipo de conteúdo interessa a vocês mais. Também não esquece de assinar nosso canal, tá legal? Quantas vezes você já entrou num site para se cadastrar e ele exigia um mínimo número de caracteres na senha, você se perguntou, nossa, por que precisa ser tão grande, né? Então, para a gente entender a real necessidade da gente ter essas senhas fortes, primeiro eu quero explicar para vocês como gerar essas senhas, né? Então vamos começar aprendendo a gerar essas senhas em Python, e para isso a gente vai precisar conhecer esse novo módulo, que é o módulo Random, tá? Random significa aleatório, e assim, uma sequência randômica é uma sequência de números que não pode ser prevista. Ou seja, o número anterior, ele não está de forma alguma relacionada com o número posterior, tá? As linguagens de programação implementam uma sequência de números que é chamada de pseudo-randômica, tá? Por quê? Porque elas têm uma fórmula interna de como que elas calculam essa sequência de números, né? Então você vai chamando a função de random e ele vai te dando números diferentes a cada vez que você chama, mas isso é uma fórmula, né, que a linguagem de programação tem. E aí ela é determinística, ou seja, se você chamar ela diversas vezes, né, ela vai sempre gerar uma sequência de números iguais. E aí, como que as linguagens de programações fazem para que essa sequência de número seja diferente a cada vez que você chama? Ela usa o que a gente chama de semente, tá? Que é o que a gente chama de seed em inglês, significa semente. Essa semente é um número inicial que você dá para essa função, que ele usa essa semente para calcular os números posteriores. Então, se você der sementes diferentes toda vez, você vai ter um número diferente toda vez. Então, isso é considerado uma sequência pseudo-randômica, tá? Para gerador de senhas, é perfeitamente plausível utilizar esse tipo de sequência, porque na verdade, a gente vai ver o quão forte essas senhas vão ficar depois que a gente começar a gerar elas com bastante caracteres, tá? Vamos começar então fazendo um código simples em Python para ver como que essa sequência randômica de números é gerada, tá? Então, vou abrir aqui o meu REPL. A primeira coisa que eu preciso fazer é importar o módulo random. Eu vou importar a função random do módulo random, tá bom? E aí a gente vai fazer um print aqui do random. Vou chamar a função e fazer 2 prints para vocês. Se a gente executar isso daqui, a gente vê que ele gera um número aqui, ó, 0.11 e depois um outro 0.17. Se eu executar isso novamente, ele vai gerar outros números, 0.53 e 0.16. Então, toda vez que eu executar isso daqui, ele vai me dar uma sequência diferente. E aí, o que eu tinha comentado com vocês sobre a semente é uma outra função chamada seed, né? Então, eu vou importar ela aqui também. E se eu passar uma semente para ele, por exemplo, a semente 1, né? Então, eu seto a semente aqui e aí eu começo a chamar o random. Então, agora ele me devolveu 0.13 e ponto 84. Se eu executar de novo, eu espero que essa sequência seja igual. Por quê? Porque a minha semente é igual, tá? Então, toda vez que eu executar a sequência randômica com a mesma semente, eu vou obter o mesmo resultado. Então, como é que o Python faz para te dar um número randômico toda vez? Ele muda essa semente aqui, se você não configurar ela, ele vai te passar uma semente diferente toda vez. E o que ele vai usar como semente? A quantidade de milissegundos que se passou desde o dia 1º de janeiro de 1970, tá? E aí, então, isso significa o quê? Que a cada milésimo de segundo que passa, a semente é diferente, então ela vai gerar números diferentes toda vez. Por isso que a gente pode passar, né, o random aqui e usar essa sequência de números como um número totalmente randômico mesmo. Vamos começar então gerando a nossa senha. Para isso a gente vai usar uma função do Python chamada choice, tá? Ela é parte desse módulo do random. O que ela faz? Choice significa, em inglês, escolha. Então você passa uma lista para ele de coisas, no caso a gente vai passar uma lista de caracteres, e ele vai escolher um item dessa lista randomicamente. Então a gente pode, por exemplo,
vamos montar aqui uma lista de valores que são os valores que a gente vai usar para gerar nossa senha. Então, eu poderia gerar, por exemplo, A, B, C, D, E, por exemplo, né? Então, se eu fizer o seguinte, ó, eu chamo a função choice passando os valores. Então, cada vez que eu executar essa função, ele vai escolher para mim um número diferente, uma letra diferente da minha lista. Então, a primeira vez ele escolheu a A, agora eu vou executar novamente, ele escolheu a C, por exemplo, e assim por diante. Agora ele escolheu a D. Então, só que ao invés da gente escrever aqui todas as letras, né, A, B, C, D e E, a gente pode importar um outro módulo do Python, que é o módulo string, que esse módulo, ele tem o quê? Ele tem uma propriedade aqui, que é o ASCII lower case, tá? Que essa propriedade aqui do módulo string faz? Eu vou imprimir ela para vocês. Ela tem todas as letras do alfabeto, de A a Z, em letra minúscula. Então, vamos ver aqui. E é justamente isso que a gente quer, né? A gente quer gerar uma senha com esse conjunto de letras, tá? Então, para isso, a gente vai usar essa sequência de valores, né? E aí, por exemplo, imagina que a gente quer gerar uma senha do tamanho 5, por exemplo. Então, eu vou chamar de 5 aqui. Aí, o que eu faço? Eu crio a senha, uma variável senha vazia, e aí eu faço um for de ir até o tamanho, tá? E aí eu pego a senha e vou concatenar nela o quê? A escolha que eu vou fazer randomicamente dentre os valores que eu quero considerar. Então, a cada vez que esse for rodar, essa função choice deve me devolver uma letra diferente da minha lista original. Eu vou imprimir aqui a senha no final. Ele vai me imprimir, então, uma senha que tenha 5 caracteres aleatórios dessa lista de valores aqui que eu passei, que são todas as letras em minúsculo, tá? Faltou um in aqui. Então, ó, ele imprimiu MHYMZ. Agora eu vou executar novamente, ele vai me imprimir outra senha. ZYFFF. Agora, ZKZMZ, tá? E se a gente quiser incluir agora, ao invés de só pensar nas letras minúsculas, a gente quiser incluir também as letras maiúsculas, a gente pode usar a função string.ascii uppercase. Ele vai me dar as mesmas letras, só que dessa vez todas as letras maiúsculas. Então, estou concatenando. Eu vou imprimir aqui a lista de valores para vocês verem. Agora, a minha lista de valores que eu vou passar para a minha função de escolha vai ser maior, porque ela vai ter todos os caracteres minúsculos e todos os caracteres maiúsculos. E agora a minha senha tem uma mistura dos dois, tá vendo? A, G, Q, Q, G. Ao invés de usar essa concatenação aqui, uma outra coisa que eu posso fazer é usar a ASCII letters. Essa ASCII letters, ela já inclui as duas, tanto as minúsculas quanto as maiúsculas, tá? Tá vendo? Ó? Ele inclui já as minúsculas e as maiúsculas. Então, vamos dar uma olhada aqui, antes da gente continuar, quais são as opções que a gente tem para trabalhar com essa lista de strings. Eu vou colocar um pouquinho aqui para fora. Então, ó, se a gente usar ASCII letters, são o quê? Todas as letras maiúsculas e minúsculas, tá? Agora, se a gente usar string.digits, são o quê? São todos os números de 0 a 9, né? E se a gente usar string.punctuation, são caracteres especiais. Então, vou imprimir essas funções aqui da string para a gente poder ver, ó. Vou imprimir primeiro os dígitos e depois o punctuation. Ó, os dígitos, então, de 0 a 9, e aqui todos os caracteres que são de pontuação, ou seja, todos os caracteres especiais que a gente quer incluir, tá? Então, se a gente criar uma lista de valores que contém todas as letras, maiúsculas e minúsculas, todos os dígitos, todas as pontuações, ele vai criar pra gente uma senha totalmente randômica e totalmente esquisita, né? Vamos ver como é que vai ficar? Eu vou colocar aqui, ó, eu vou somar no valores. E aqui também eu vou adicionar
E agora eu vou gerar a senha aqui de novo, né? Vou imprimir a senha, continuar imprimindo, fazendo uma de tamanho 5. Se você não está entendendo muito bem essa parte aqui do código, dá uma olhada no vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, que explica como usar o for, tá? Vamos executar. Legal, ele gerou aqui, ó, uma senha UDS mais X. Se eu executar de novo, IV@1K, tá? Então, agora a gente já tem um gerador de senhas forte, né? Se a gente quiser colocar aqui uma senha de 10, por exemplo, é só mudar esse número do tamanho e aí ele me gera aqui uma senha totalmente esquisita com 10 caracteres que a gente pode usar para se registrar em qualquer um desses sites, tá? E agora eu queria explicar como que a gente sabe se a senha é forte ou não. Porque que acontece? Imagina que uma pessoa maliciosa tente invadir a sua conta de e-mail, por exemplo. O que ela pode fazer? Ela pode começar, por exemplo, olhando senhas de 5 caracteres. E aí ela pode gerar todas as combinações de senhas de 5 caracteres, né? Então imagina que ela pensa que a sua senha, ela tem apenas letras minúsculas, por exemplo. Então ela gera todas as letras minúsculas do alfabeto que tenha 5 de tamanho. E com essa lista, ela vai tentando entrar no seu e-mail cada vez com uma senha diferente, né? É muito fácil fazer um robozinho que faz essa tentativa de login, né, até encontrar qual é a senha que faz o login efetivamente, né? Então, quando ela faz isso, quer dizer que ela quebrou a sua senha porque ela conseguiu descobrir qual que é. Esse método a gente chama de método de força bruta, né? Ou seja, você gera todas as opções possíveis e tenta todas elas, uma hora você vai achar qual é a correta. E é por isso que muitos sites te bloqueiam. Se você digitar 3 vezes a senha incorreta, ele te bloqueia, né? Justamente para evitar esse tipo de ação de pessoas maliciosas. Mas a verdade é que a internet é um lugar muito vasto e tem muitas lojas de e-commerce, inclusive lojas que eu já comprei, que você claramente percebe que não tem uma segurança muito forte. Então, se você usa uma senha, por exemplo, você tem a sua senha do seu Gmail e você usa essa senha em outros desses sites que são menos seguros, a pessoa consegue usar esse outro site para conseguir descobrir sua senha e aí invadir outras contas suas, né? Como que a gente faz, então, para considerar que uma senha é forte? Porque se a gente tiver uma quantidade de combinações tão grande, que a pessoa maliciosa demore muito tempo para conseguir gerar toda a lista, ou até mesmo de executar toda a lista no site, né, de tentar todas essas combinações no site, a gente considera ela forte. Por quê? Porque vai demorar tanto tempo para quebrar que não vai valer a pena, né? Então, eu queria mostrar para vocês a gente tentando quebrar uma senha, por exemplo, de 5 caracteres. Quanto tempo o meu computador aqui vai demorar para gerar toda a lista de senhas possíveis com 5 caracteres, né? E aí a gente vai descobrir qual é, mais ou menos, o limite entre uma senha forte e uma senha fraca, tá? Então, eu vou começar um arquivo novo aqui e vou criar uma função chamada gerar senhas para a gente gerar todas as combinações, tá? E a gente vai usar valores e um tamanho, tá? E aí, para a gente gerar todas as combinações de uma lista, o que a gente vai fazer é importar um outro módulo aqui, que é o itertools do Python. É from itertools. A gente vai importar uma função chamada combinations with replacement. Tá certo. O que essa função faz? Ela te dá todas as combinações de um tamanho X que você passa, da lista que você passou, né, como entrada. Essa função te devolve todas as combinações, incluindo repetição de caracteres, né? E pro caso aqui das nossas senhas, a gente precisa incluir caracteres repetidos porque é provável que uma senha de uma pessoa tenha caracteres repetidos, né? Então a gente precisa gerar todas essas combinações repetindo caracteres também, tá? Então a gente vai
definir aqui essa função, a gente vai receber as combinações, que vai fazer o quê? Vai chamar essa função aqui, passando os valores e o tamanho, tá? E aí, eu vou imprimir aqui, eu tenho que transformar isso em lista, o resultado, e vou imprimir ele, tá? Primeiramente, eu vou começar com uma lista de valores igual a ABC, tá? E eu vou chamar a minha função gerar senhas, passando 3, por exemplo. Então, ele vai me gerar todas as combinações de 3 caracteres que incluam os caracteres A, B e C. Vamos ver como é que vai ficar isso daqui. Eu vou abrir uma outra tab para a gente poder ver melhor. Ficou bem grande aqui, mas dá para ver, né? Então, ele gerou uma sequência com 3 As, uma sequência com 2 As e um B, 2 As e um C, né? E assim por diante. Então, ele gera todas as combinações possíveis, tá? E aí, o que a gente quer fazer agora é tentar ver em quanto tempo a gente consegue gerar as combinações dependendo do tamanho da senha e dos caracteres que a gente vai incluir para gerar essa senha, tá? Só que para isso, ao invés de eu usar o REPL, eu vou usar aqui o meu computador. Eu já tinha feito aqui um programinha, tá? Eu vou começar aqui, ó, com as caracteres, apenas com as letras, e eu vou começar com o tamanho 4, tá? Só pra gente ver. E aí, o que eu fiz aqui, eu importei esse módulo time, tá? O que ele faz? Ele me dá um tempo no início e eu meço também o tempo no final. E aí, eu vou marcar aqui, eu vou devolver para minha execução em quanto tempo eu consegui gerar essa senha. Eu vou colocar aqui, ó, tempo. E aqui, a minha função de gerar senha, ao invés dele imprimir a lista, como a lista vai ser muito grande, eu estou imprimindo apenas a quantidade aqui de combinações que eu recebi, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, combinações, tá? Acho que eu tenho que transformar isso daqui em string para poder imprimir, né? Então, vamos ver aqui quanto tempo demora para gerar todas as combinações de uma senha de 4 dígitos que possui apenas todas as letras maiúsculas e minúsculas. Então, eu vou abrir aqui o terminal, pra vocês verem, e eu vou rodar o MainPy, que é o meu programinha. Ele tá reclamando aqui porque eu acho que eu tava com C cedilha aqui no código, ele não gostou muito. Deixa eu ver se agora funciona. Agora funcionou. Tá, legal. Executou bem rapidinho, ó. Então, são 340 mil combinações possíveis, né? 340 mil senhas que tenha 4 caracteres, mas que só utilizam as letras maiúsculas e minúsculas. Se eu quiser agora incluir dígitos, vamos ver o que acontece. Se eu incluir todos os dígitos, de 0 a 9, que resultado eu vou obter? 600 mil, já duplico a quantidade de opções, mas ainda assim eu gero essa lista em menos de 1 segundo, tá? Agora, se eu aumentar para 5, vamos ver o que acontece. Então, são 5 caracteres, letras e números. Aí já demora 2 segundos e eu tenho 8 milhões de opções. Agora, se eu manter o tamanho de 5, mas incluir caracteres especiais, vamos ver o que acontece? Já está demorando um pouquinho mais para executar. O processador da minha máquina está fritando aqui. Então, estou tentando gerar uma senha com tamanho 5, com todas as letras minúsculas, maiúsculas, dígitos e caracteres especiais. Já demorou 24 segundos, né? Então, só de colocar os caracteres especiais, eu já aumentei em muito tempo a quantidade de tempo para gerar essas combinações. Deu 67 milhões de combinações de senhas, né? A pessoa vai ter um trabalhinho, mas ainda assim, com 24 segundos é muito pouco tempo.
O próximo passo seria aumentar o tamanho para 6. Eu já tinha feito esse teste antes e meu computador não aguenta. Eu não tenho uma máquina aqui muito boa, então ele acaba abortando antes de conseguir terminar de gerar todas as combinações com seis caracteres, tá? Então, como eu não estou conseguindo fazer esse processamento no meu computador, eu achei aqui um site, né, que te indica quanto tempo demora para quebrar a sua senha, tá? Então eu quero fazer alguns testes aqui. Vamos primeiro testar uma senha que tem. A gente estava já no passo de pensar com 6 caracteres, né? Letras maiúsculas e minúsculas e números. Então aqui tem 6 caracteres, só que eu quero colocar um caractere especial aqui no final, né? Então esse aqui é o próximo teste que eu teria feito no meu computador, caso ele conseguisse processar. Então, essa senha já demora 4 minutos, né, para ser quebrada, tá? A gente estava trabalhando antes com 24 segundos. Então, só de passar do tamanho 5 para o tamanho 6, eu fui de 24 segundos para 4 minutos. Meu computador não aguentou. Agora, se a gente colocar... Mas 4 minutos ainda é pouco tempo, percebe? Então, se a gente colocar, ao invés de 6 caracteres, a gente colocar o 7º, vamos ver o que acontece. 6 horas, né? Então, você vê como é exponencial isso. Um caractere a mais que você coloca pode fazer toda a diferença para transformar sua senha em uma senha forte. Então, vamos agora colocar 8 caracteres, tá? Vou colocar o 8 aqui. Tanto faz qual caractere eu coloco daqui para frente, porque até a senha já tem uma letra maiúscula, minúscula, números, caracteres especiais. Então, daqui para frente não importa mais. Qualquer coisa que eu colocar vai manter a segurança da senha, mas o fato de eu colocar um caractere a mais faz toda a diferença na quantidade de combinações possíveis, né? Então, vamos colocar aqui. Agora, esse com... Quantos são mesmo? 6. Com 8 caracteres já demora 24 dias, né? Mas 24 dias ainda é factível. Vai demorar pra caramba, mas se uma pessoa mal intencionada realmente quiser a sua senha, ela pode conseguir. Se você tivesse cadastrado num desses sites que não são muito seguros e que não bloqueiam tentativas incorretas de acesso, né? Se a gente colocar mais um caractere aqui, for para 9, vai para 6 anos, tá? Então, 6 anos já, puxa, já é mais complicado. Ninguém vai ficar 6 anos tentando hackear a senha de alguém. Acho pouco provável, mas vamos, por curiosidade, colocar 10 caracteres para ver o que acontece. 600 anos, tá? Então, se você tiver uma senha de 10 caracteres que tenha letras maiúsculas, letras minúsculas, caracteres especiais, vai demorar 600 anos com a capacidade de processamento que a gente tem hoje para ser quebrada. Então, eu considero essa o mínimo aceitável para usar em sites aí não muito confiáveis, tá? E mais importante do que isso também é você usar senhas diferentes, né? Em sites diferentes, porque se a sua senha for quebrada em um site pouco confiável, pelo menos esse hacker não consegue acessar outras contas suas, porque você vai ter outras senhas, né? Mas eu achei bem legal aqui a gente conseguir ver o trabalho que a gente vai dar para a pessoa, caso ela queira quebrar essa senha. Basicamente, é impossível, porque 600 anos é demais. Agora, o que é importante entender é que esse é o método de força bruta, onde a pessoa testa todas as possibilidades. É óbvio que existem outras formas de quebrar uma senha, tá? Estou mostrando aqui para vocês uma dessas formas, né? Então, uma senha de 10 caracteres já é bastante complicado quebrar com o método de força bruta. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e fiquem ligados aí no canal, assinem o canal para vocês poderem receber conteúdos que eu vou estar sempre postando, tá legal? Valeu, pessoal, até a próxima!